Depois que você tiver preparado a frente da carteira, o segundo passo é aplicar o botão de imã. Você vai medir a metade, vai marcar o centro, vai dar 10,5 centímetros. E depois vai medir 3 centímetros abaixo da primeira marca que você fez. É fácil de aplicar, você vai marcar usando o botão e depois pode utilizar um abridor de casas para fazer a abertura e vai inserir o botão pela abertura, colocar outra pecinha embaixo para prender e pode utilizar um martelo ou outro instrumento para fazer o fechamento. É importante observar se o botão está na parte de baixo. É nessa parte que vai ser colocada o porta-cartões. Você precisa cortar o forro com a mesma medida da carteira, 35 centímetros por 21. Você vai precisar também cortar uma faixa de 18 centímetros por 21 e vai passar dobrada ao meio. Vai cortar outra faixa com 19 centímetros por 21, também passada ao meio. Vai preparar 6 partes de 10 centímetros por 8 centímetros. É com essas partes que vamos montar o porta-cartões. E depois uma faixa de 22 centímetros por 21, também passada e dobrada ao meio. Você vai montar as partes de 10 centímetros por 8 sobre a faixa de 21 por 22. É importante guardar uma distância de mais ou menos 2 centímetros. Reserve. Abra a faixa de 22 por 21 para levar a máquina para costurar. Você pode, antes de levar a máquina, passar a ferro uma bainha de meio centímetros ou alfinetar. Se você já tem prática, pode marcar na própria máquina e passar uma costura reta para fazer o fechamento. Você vai continuar esse processo até terminar as 6 partes, fazendo a bainha embaixo ou já levando embanhada a máquina e prender. Continue o processo, observando se está bem reto, na medida de mais ou menos 2 centímetros, até terminar. Depois, passe uma costura reta nas 2 laterais para prender os bolsinhos. Corte uma faixa com 4,5 centímetros de largura. Aplique do lado avesso, lado direito da faixa com o lado avesso do porta-cartões. Você também pode alfinetar ou passar a ferro. Dobre ao meio e vire uma bainha mínima, mais ou menos um pezinho de máquina. Isso vai dar um acabamento para a borda de um porta-notas. Essa é uma peça dupla. Ela é tanto um porta-cartões como um porta-notas ou porta-documentos, como você preferir. Depois de fazer essa bainha, você vai reservá-la. Prepare agora o porta-documentos. Você vai precisar de uma entretela de 8 por 21. A metade do nosso tamanho menos 1 centímetro. Você vai passar dentro das peças. Vai cortar também uma entretela com 9 por 21. A metade da outra peça. Passe a ferro para marcar, fazendo a bainha embaixo da mesma maneira que você fez no porta-cartões. Reserve. Agora você vai marcar sobre o forro. Na parte de baixo do forro você vai alfinetar o porta-cartões que você já preparou. Depois de alfinetar, marque 4 centímetros acima do porta-cartões, onde você vai sobrepor o porta-notas, a parte menor sobre a parte maior, sobrando assim uma partezinha em cima.
Agora você vai levar a máquina e passar uma costura reta, prendendo o porta-notas. Passe também uma costura para prender o porta-cartões na outra borda. Isso vai garantir, quando você pregar o viés, que ela não saia do lugar. Acerte. Leve à mesa e refile. Corte as bordas se por acaso elas sobrarem, para que fique bem certinho, assim. Alfinete. E agora é hora de marcar a outra parte do botão. Você vai prender a outra parte do botão apenas no forro, para que não apareça do lado externo. Marque bem com o próprio botão, marcando o lugar onde vai fazer o fechamento. Você pode marcar com giz. Para garantir que o forro não rasgue, porque ele vai ficar bem fino, você pode cortar um pedaço de entretela e colocar embaixo, para firmar quando você for pregar o botão. Agora você vai marcar utilizando a pecinha que prende o botão. Marque com uma caneta ou com um giz o lugar onde você vai fazer a abertura. Você vai prender da mesma maneira que prendeu a outra parte. Só tomando cuidado para pregar apenas no forro e na entretela que você colocou abaixo para firmar o botão. Faça a abertura com um abridor de casas na marca que você fez. Insira o botão. Encaixe a pecinha para fazer o fechamento e feche com um martelo ou um outro instrumento. Nossa carteira já está quase pronta. Agora é hora de levar a máquina e passar uma costura em toda a volta para garantir que o acabamento não escape. Nós vamos fazer esse acabamento com um viés em canto mitrado. Você vai aprender uma maneira bem fácil de fazer. Passe a costura em toda a volta, prendendo todas as partes. Para você fazer o acabamento, você vai precisar cortar uma faixa com 6 centímetros de largura. Você vai dobrá-la e passá-la ao meio. Essa faixa pode ser na extensão do seu tecido. Você vai levar agora a máquina já passada e vai marcar 2 centímetros na borda dessa ponta. Essa marca é onde você vai começar a costura. Deixe esses 2 centímetros sem costurar. E agora você vai passar uma costura reta. Passe bem devagar, se você preferir pode alfinetar. Leve até o final. Abaixe a agulha, levante o pezinho da máquina e gire. Vamos fazer bem devagar para você entender o processo. Assim que você girar, você vai levantar nessa parte aqui, fazendo um ângulo de 45 graus. É só você puxar tudo para cima, aquilo que sobrar. Ele vai formar automaticamente esse ângulo. Vamos repetir isso nas outras partes. Passe uma costura reta até chegar na outra extremidade. Pare, abaixe a agulha, levante o pezinho, gire e puxe novamente a sobra. Ela precisa fazer esse ângulo, vai formar um ângulo de 45 graus. Olha, é importante observar esse ângulo. E agora você vai continuar a costura até a outra extremidade. Vamos repetir o mesmo processo. Abaixe a agulha, levante o calcador, gire, levante
o viés e agora costure. Repetindo o mesmo processo, mais uma vez para que você entenda melhor o processo. Continue costurando no limite que você marcou. Olha, naquela marca você vai fazer uma dobra, também observando esse ângulo de 45 graus. Ele deve ficar bem reto, dessa maneira. Alinhe pela borda para que você garanta o ângulo correto. Sobreponha as partes e costure um pouquinho além dessa emenda. Aí você terá uma emenda perfeita. Essa emenda deve ser feita assim, no meio da peça, não nos cantos. Agora você vai cortar o tecido que sobrou. Veja como ficou. Assim a sua emenda ficará discreta e o acabamento ficará mais limpo. Para facilitar a vira desse viés, você vai cortar as pontinhas. Cuidado para não alcançar a costura. Agora vire. É importante observar que nós costuramos do lado de dentro para o lado de fora, para que o acabamento final fique bem feito. Agora você vai começar a prender pela emenda. Nesse momento você pode alinhavar se sentir mais segura, ou prender com alfinetes, ou mesmo passar a ferro. Mas se você já tem experiência, pode apenas dobrar e passar uma costura rente à costura de baixo, para que uma sobreponha a outra e o acabamento fique perfeito. Agora você vai fazer o mesmo processo, só que o ângulo ficará mais fácil, ele vai fazer automaticamente. Vá com cuidado nos cantos. Levante o calcador, abaixe a agulha e continue o processo. De novo. Faça a dobra. Dessa forma você tem um acabamento bonito, fácil de fazer. Você terá todos os cantos mitrados. Abaixe a agulha, levante o calcador e continue o processo. Ajeite bem, faça devagar para que o acabamento fique bonito. Não precisa ter pressa. Ajeite a costura, dobre o canto e passe a costura, parando na extremidade e girando a peça. Continue o processo. Olha como o canto faz facilmente. Agora já estamos terminando. Cuidado ao emendar a costura. Faça um retrocesso. E a nossa peça já está pronta. Ela ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dê aí o seu like e acione o sininho para receber nossas próximas notificações. Até mais, um abraço!